Você que está chegando então para a leitura orante, um canto que é um convite para a oração. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. 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 Põe tua esperança no Senhor. Confia nele, ele agirá. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Espera atento aquilo que há de vir. Escuta o tempo que o Senhor está a falar. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Esperar não é desejar, é obedecer ao caminho de Deus. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Caminheiros, nós somos na história, nas etapas da promessa do Deus Salvador. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. De esperança, paciência do vivido, devagar se torna prece, vem Senhor Jesus. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós nos reunimos hoje para a leitura orante da Palavra de Deus e eu quero acolher de modo particular, aqui no nosso santuário, através do nosso canal no YouTube, os membros da Pastoral Familiar, hoje convidados de modo especial a tomarem parte, né, mesmo de maneira remota, mas convidados a refletir conosco, a meditar a palavra que hoje vamos trazer. A leitura orante de hoje, nós vamos retomar aquela que iniciamos no encontro passado, na última quinta-feira, sobre o Decálogo, conforme a versão trazida aí pelo livro do Deuteronômio. Como se trata de um texto muito rico, né, muito denso e também grande, a gente então resolveu dividir para não ficar grande demais, né, a oração numa noite apenas. E especificamente no último encontro nós falamos do primeiro mandamento praticamente, né? Amarás o Senhor teu Deus, a gente diria na versão católica, amarás o Senhor teu Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí na versão do Decálogo, como está no Deuteronômio, há uma pequena diferença, obviamente, né, no anúncio daquelas palavras. Então, eu convido você a pegar o livro do Deuteronômio. Não sei se todos os que estão nos acompanhando também tiveram a oportunidade de acompanhar no último encontro. Então, estamos lendo o Deuteronômio no capítulo 5, versículos de 6 até o 21. Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 21. E eu vou retomar então toda a leitura e, obviamente, fazer uma pequena lembrança da última leitura, ou do primeiro mandamento,
para a gente entrar então na nossa meditação sobre o tema de hoje, nos mandamentos que nós não comentamos no último encontro. Diz assim então, Deuteronômio capítulo 5, versículos de 6 a 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti estátua com qualquer figura do que há em cima, nos céus, nem embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais junto aos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão o seu nome. Guarda o dia de sábado, santificando-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o teu trabalho, mas o 7º é o sábado em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum dos teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus, com mão forte e braço estendido, te fez sair dali. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e te suceda bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, este é o decálogo, como nós chamamos, comumente de os 10 mandamentos, na versão trazida pelo livro do Deuteronômio. Uma primeira versão dos 10 mandamentos, nós encontramos no capítulo 20 do livro do Êxodo, com algumas diferenças. Os estudiosos dizem que essa apresentação do Deuteronômio, ela tem uma estrutura bem particular, uma estrutura em 3 partes. E, efetivamente, nós meditamos a primeira parte dessa estrutura. A primeira parte, para a gente dividir, olhem, vai do versículo 6 ao versículo 10. Toda essa parte é enquadrada por essa definição de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Aparece logo no versículo 6 e lá no versículo 9. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí 2 afirmações. Na primeira diz, que te fiz sair da escravidão do Egito. Da casa da escravidão. E depois, um Deus, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. E aí foi o que nós comentamos, bastante no último encontro. E aí, quem quiser talvez retomar essa reflexão, pode pegar a leitura orante, está aí no YouTube, fica registrada no canal do YouTube. Pode visitar então a leitura orante da última quinta-feira. Nós fizemos ali, conversamos bastante, quase 1 hora só sobre esse primeiro mandamento e as suas implicações. De qualquer modo, o que aparece ali é o Deus da liberdade. Essa é uma definição de Deus que é muito frequente no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez ou que te fiz sair da casa da escravidão. Daí vem o título de Deus libertador. Mais tarde, no Novo Testamento, é um título que vamos dar também a Jesus. Jesus Cristo, o libertador. O libertador, então, de todos os males, também do pecado. E, sobretudo, o libertador da morte. E, então, a primeira seção é essa, são as palavras que o próprio Deus dirige ao povo. É a primeira seção.
Na segunda sessão, que vai dos versículos 11 até o 16, nós temos aqui, não é Deus que fala, mas é alguém que fala, e a justificativa do mandamento é sempre Deus. Tem sempre uma referência a Deus. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí vem a justificativa, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão o seu nome. Aí vem o preceito do sábado, né? Dos versículos 12 até o versículo 15, é tudo sobre o sábado. Lá no final diz: por isso o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. E aí, no versículo 16, o mandamento da família: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e te suceda bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aliás, nesse mandamento do sábado e nesse mandamento de honrar o pai e a mãe, é que consiste a diferença maior em relação ao livro do Êxodo, lá no capítulo 20. Lá só tem assim: honra teu pai e tua mãe, sem explicação. E aqui o Deuteronômio traz uma motivação. E sobre o sábado nós temos aqui uma justificativa diferente em relação ao Êxodo. E aí a terceira sessão, a terceira parte, né, do Decálogo, começa no versículo 17, que aí são frases, né, proibitivas diretas, sem mencionar o nome de Deus. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não furtarás. E depois, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E assim também o versículo 21. Nenhuma referência ao nome de Deus. É claro, né, que esses mandamentos também estão amparados naquelas duas sessões primeira, onde Deus é o fundamento. Quando a gente fala que Deus é o fundamento, é porque esse povo era, diria, uma multidão de escravos no Egito, mas era um povo com quem Deus tinha feito um pacto, uma aliança, a quem tinha feito uma promessa. Estes são os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus vai libertar esse povo, e aí um povo livre, Deus vai propor a ele uma aliança. Essa aliança vai ser a constituição deste povo. E aí a aliança começa exatamente com os 10 mandamentos. Pois bem, quando a gente mencionou no encontro passado, o primeiro mandamento é: não farás para ti, ou não terás outros deuses diante de mim. A frase que resume tudo isso é assim: não construirás deuses diante de mim. Não farás imagens desses deuses e não te prostrarás diante dele. A gente falava, né, no encontro passado, que não se trata aqui da discussão de fazer imagem ou não fazer imagem. Essa discussão que às vezes os católicos se sentem envolvidos e às vezes acusados, né, de construir imagem. Os católicos adoram imagens. Não é nada disso não, viu? Aqui é outra história. Essa construção da imagem é mais uma ideia, diria, uma ideia que a gente faz de Deus. Então seria uma ideia mental, ou ter uma ideia de Deus que não corresponde àquilo que é verdadeiramente Deus, que é o Deus libertador. Por quê? Porque construir para si imagens de Deus e tomá-la, né, tomá-la como um Deus, tomar essa imagem, até mesmo fabricar, é sempre algo parcial em relação ao Deus Todo-Poderoso. É sempre, eu diria, uma coisa que é contingente, no sentido de que, de repente, eu me apego a uma ideia sobre Deus, uma ideia de Deus, mas Deus é maior do que as minhas ideias, maior do que tudo. E a gente até inclusive deu exemplos. Olha, lá no livro dos Reis, o profeta Elias, ele construiu para si uma ideia de Deus. Isso é muito claro lá no capítulo 17 e 18, quando ele vai ao Monte Carmelo, que ele estava em crise, e depois a gente pode meditar esse texto, mas em outro dia. Por que ele estava em crise, né? Qual foi a crise do profeta? Mas ele foi para a montanha, e lá na montanha ele foi ver Deus, quer dizer, ele queria ver Deus. E aí veio um terremoto, derrubando tudo. Deus não estava no terremoto. Ele saiu para ver Deus, Deus não estava no terremoto. Veio um vento impetuoso, né? Balançando todas as árvores, Deus não estava no vento impetuoso. Veio então uma tempestade, fogo e tudo, Deus não estava na tempestade. E é interessante isso, né? Porque eram essas imagens que Elias tinha acerca de Deus. E a partir dessas imagens, esse é o perigo, né? A partir dessas imagens ele viveu a sua vida. E enquanto profeta, ele exerceu o seu ministério a partir destas imagens de Deus.
Então, muitas vezes ele fez, em nome de Deus, aquilo que ele não devia fazer. Essa é a história de Elias. E aí, de repente, uma brisa suave, quer dizer, de uma maneira diferente. Deus, nada de força, nada de violência, nada de terremoto. Deus é brisa suave. Quer dizer, veio de uma maneira que Elias não compreendia. Agora imaginem, se Elias tivesse feito uma imagem, construído uma imagem do Deus tempestade, ele teria então restringido Deus àquela imagem. Mas Deus é muito maior que isso. Então vejam que esse mandamento, primeiro, é isso. É não criar uma ideia de Deus e se fixar nesta ideia. É preciso então, sempre diante, da palavra de Deus, é preciso escutar. De que modo Deus se apresenta? Quem é Deus? É claro, sobretudo, a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente olha para a cruz, que está aqui à minha direita. Olhe para a cruz, está aqui Deus. Quer dizer, um Deus desconcertante, o contrário do que muitas vezes apareceu na Bíblia. Um Deus guerreiro, violento, arrasador, vingativo, punitivo. Olha ali a imagem de Deus. Totalmente amor. Deus é amor, vão dizer os autores do Novo Testamento. Deus é compaixão. Deus é misericórdia. Muito bem, ligado então a esse mandamento, a gente começa a comentar e a meditar o texto de hoje, que começa no versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão o seu nome. Esse mandamento, muitas vezes, no mandamento católico, é não chamar o nome de Deus em vão, não é? Que muitas vezes foi entendido literalmente. Então não posso chamar o nome de Deus, porque eu estaria pecando se eu chamar o nome de Deus qualquer hora, tudo. É claro que tem culturas, inclusive, que até usam o nome de Deus como xingamento. Tem algumas culturas que fazem isso. E a cultura italiana, por exemplo, tem um palavrão que envolve o nome de Deus. Certamente, isso é um erro. A língua inglesa também tem isso, Muda um pouquinho o sentido, mas a ideia é essa mesma. É referir-se a Deus quase como um palavrão. Mas, então, não é exatamente chamar o nome de Deus. Aqui se trata de usar o nome de Deus. Ou seja, eu compreendo assim, que é usar o nome de Deus para algo que é contrário àquilo que Deus é. Usar o nome de Deus, de repente, para oprimir alguém. Usar o nome de Deus para justificar algo que é negativo, algo que é contra Deus, algo que é contra a vida. Quer dizer, em nome de Deus, aí eu posso dar um exemplo do Novo Testamento. Veja, nós estamos para celebrar a Páscoa e vamos reviver a paixão de Jesus. E a gente podem observar, quem é que condena Jesus? Jesus passa por 2 julgamentos, viu? 2 julgamentos. Aquele, claro, que vai decretar a sua morte é o julgamento diante de Pôncio Pilatos. Mas esse não foi o primeiro julgamento. O primeiro julgamento foi diante das autoridades religiosas dos judeus. Eram os sumos sacerdotes, era o sinédrio, quer dizer, o tribunal superior, digamos assim, dos judeus. E aqui era religioso. E por que Jesus foi morto? Pode observar na Semana Santa o que o relato vai nos dizer, o relato da paixão. A gente vai ouvir no Domingo de Ramos o relato de Mateus. Não, de Mateus não, perdão, de Marcos, nesse ano é ano B. É o relato segundo Marcos, que é o evangelho mais antigo. Observem lá como as autoridades religiosas vão tramar, armar, às vezes vão levantar falso testemunho, vão chamar testemunhas que vão dizer, ele disse aquilo outro. Aí você pergunta, o que eles estão fazendo? Eles estão agindo em nome de Deus. Eles estão convictos de que eles estão defendendo a causa de Deus. Vejam então, a palavra é essa mesmo, é um paradoxo, Palavra difícil, mas para dizer que é uma coisa extraordinária, estranha ao mesmo tempo. Eles vão matar Deus em nome de Deus. Eles vão usar o nome de Deus para matar um inocente. Porque, tudo bem, ainda que, digamos, está certo, mas é Deus, etc. Mas se trata de um inocente. Eles não têm de que acusar Jesus. Então, em nome de Deus, eles vão matar um inocente. Mais grave ainda, em nome de Deus, eles vão matar Deus. Mas Deus é maior, Deus ressuscitará. Esse é um exemplo claro de como você pode manipular Deus. Então, usar o nome de Deus em vão é isso, é manipular Deus, manipular para o seu objetivo. No fundo,
as autoridades religiosas não quiseram acolher a palavra de Jesus, que não era uma palavra extraordinária, era a palavra bíblica. Quer dizer, o coração da palavra de Deus estava ali. O que Jesus veio trazer era isso, não era outra palavra. Ele veio então completar essa palavra. Então as autoridades ficaram surdas à palavra de Deus, porque tinham um interesse a salvaguardar. Vejam bem, que então em nome deste interesse, eles usavam o nome de Deus. É o que nós chamamos de manipulação de Deus segundo os interesses. E nos tempos atuais, também, meus irmãos, é muito comum a gente ver isso, viu? Infelizmente, às vezes, fala da sua igreja, né? Às vezes bispos, é menos frequente, viu? Às vezes padres, tem uma certa frequência, mas há muitas igrejas que manipulam o nome de Deus, manipulam Deus para o seu interesse, para o seu objetivo. Há igrejas que manipulam Deus para enricar, que pregam até uma teologia do enriquecimento. Quase não falam da cruz de Cristo, quer dizer, deixam de lado. Então isso aqui não interessa. Então manipula o nome de Deus para um determinado fim. O mandamento diz que Deus, de algum modo, vai punir, mas mais que punir, o fim dessas coisas acaba em si mesmo. Quer dizer, de algum modo isso é um mal que se destrói. Deus não tem nada a ver com a maldade. Então o mal, isso é uma coisa má, ela vai se destruir a si mesma. Então esse mandamento significa não manipular Deus segundo o nosso interesse. Então, de novo, a importância da palavra, escuta a palavra, deixa que ela penetre o teu coração, a tua vida. Para a gente dar um outro exemplo do não manipular o nome de Deus, tem um texto no Evangelho de Mateus, que é o texto lá do Natal, da Epifania. Quando os magos, né, se perdem, a estrela não está mais à frente deles, eles vão pela razão, pela lógica. Então, se nasceu um rei, onde esse rei está? No palácio, é lógico. Então eles vão ao palácio perguntar pelo rei que nasceu. E aí lá Herodes manda chamar os sacerdotes, os escribas, eles vão dizer, não, é em Belém de Éfrata, está escrito. Vejam, está escrito, é as escrituras. Mas por que as autoridades, por que os escribas, os sumos sacerdotes que conheciam a profecia, por que não foram lá? É a palavra de Deus. Porque, claro, eles estavam a serviço, veja, a serviço em nome de Deus, segundo eles estavam a serviço de Deus, e Deus estava a serviço do palácio de Herodes, que depois mandou matar todas as crianças, porque os magos não voltaram para lá para dizer onde tinha nascido o rei dos judeus. Então, de algum modo, os sumos sacerdotes contribuíram com aquela matança. Nós chamamos, então, que a morte dos inocentes, uma festa que a gente celebra, são os primeiros mártires, né? Que a gente celebra dentro do mistério do Natal. É isso. Depois vem o mandamento do sábado. Por que guardar o sábado? Aí tem uma diferença em relação ao livro do Êxodo. O livro do Êxodo diz assim, guardar o sábado, porque o sábado é o dia que o Senhor guardou para si. 6 dias trabalhou o Senhor, no 7º dia ele descansou. Então ele cessou o seu trabalho. Então, tu também 6 dias trabalharás, no 7º dia vais repousar. Por trás disso, claro, tem uma mensagem de vida. Jesus vai dizer, vem cá, lá no Novo Testamento, o sábado para o homem para o sábado. Quem é maior, o homem ou o sábado? A mulher ou o sábado? O que é maior, a vida ou o sábado? O que é maior, a lei ou a vida? A vida é maior. Então, a lei deve estar a serviço da vida. Portanto, o sábado deve estar a serviço da vida. Este é o espírito do sábado. No fundo, aqui nós temos um clamor. Olhe, é preciso alternar o trabalho, que é necessário, que dignifica, né, do qual a gente tira o sustento. Aliás, o trabalho, hoje nós celebramos São José, né, o homem trabalhador, o carpinteiro, ensinou a Jesus, é a profissão de Jesus. Então o trabalho dignifica a pessoa, o homem, a mulher, todo trabalho digno. Então, agora, é preciso alternar trabalho e descanso. A gente não pode, de novo, não pode ser escravo do trabalho. Veja o mandamento primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da casa da escravidão. Então, não podemos ser escravo de nada, nem do trabalho. Então é preciso dar tempo, né? Alternar o trabalho com o descanso. Aliás, esse descanso é até mesmo uma prefiguração já do descanso eterno, quando Deus nos reunir assim, todos na sua casa,
para um descanso eterno, não mais trabalho. Então, de algum modo, essa pausa, né, semanal do trabalho é uma maneira de viver, né, de antecipar esse descanso, esse repouso que teremos na eternidade. Mas é também um grito por vida, viu? Olhe, aquele que não para, ele se torna escravo de si mesmo, escravo do trabalho. Ele abrevia a sua vida. Então, é prudente. Até Deus, o sentido seria esse, né? Vejam, até Deus, que é Deus, descansou. Então, também nós que somos sua imagem e semelhança, também nós devemos parar e descansar. Mas isso estou falando do Êxodo, viu? Agora, aqui no Deuteronômio, a motivação é outra. Por que guardar o sábado? Aí vem essa expressão: lembra-te que tu foste escravo no Egito. E então, nesse dia vai descansar tu, teu animal, a tua esposa, o teu escravo. Fala-se de escravo porque se vive numa sociedade em que se admitia a escravidão. Então, o teu escravo, o estrangeiro que está na tua porta, todos eles, ainda que não tenham liberdade, mas eles merecem descanso. Aí lembra-te que tu foste escravo no Egito e Deus te tirou de lá. Esse lembrar da escravidão é lembrar também da libertação. Então, o sábado se torna o dia de lembrar do grande feito de Deus, que foi a libertação da escravidão do Egito. É a Páscoa, viu? É a Páscoa no Antigo Testamento. Esse grande feito de Deus. Então, o sábado se torna também um dia celebrativo. O dia de lembrar que nós éramos escravos, mas Deus nos libertou e por isso nós somos livres. Tem um dia para recordar o que Deus fez e atualizar, obviamente, né, os efeitos dessa ação de Deus. Mas é também para Israel se lembrar que não deve haver escravo no meio dele. Quer dizer, pelo menos nesse dia, todos têm que ter liberdade. E aí então, podemos comparar assim, né? Os 6 dias da semana correspondem a todo o período da escravidão do Egito. E o 7º dia, esse é o dia da libertação. Então, para Israel recordar como é ruim ser escravo, como é ruim não ter liberdade, e ao mesmo tempo louvar a Deus que o libertou. Assim, irmãos e irmãs, o sábado se tornou em Israel o dia do não trabalho, quer dizer, o dia do descanso, e ao mesmo tempo é o dia de recordar, o dia de fazer memória. Vejam que o sentido do sábado, portanto, o espírito do sábado, corresponde, claro, ao domingo cristão. E o domingo não foi invenção nossa, não. O domingo está dentro da Bíblia, no Novo Testamento, porque se torna o dia da nova Páscoa, é o dia que Jesus ressuscitou. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar isso. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É o 8º dia, quer dizer, o novo dia da criação agora completa. A criação foi completada com a ressurreição de Jesus, ou seja, a primeira criação é marcada pela morte. Essa segunda criação, não mais pela morte, mas pela ressurreição. Quer dizer, o 8º dia, agora a criação está completa. E então houve uma passagem, né, do sábado para o domingo. O domingo passou a ser o dia do celebrar. Celebrar não só a primeira Páscoa, mas sobretudo a segunda Páscoa, que é a Páscoa de Jesus. E aí, na cultura ocidental, também o domingo passou a ser o dia do não trabalho. Quer dizer, o dia do descanso. Assim, nós chegamos no coração do domingo cristão, que é o católico pelo menos, né? Então é o dia do não trabalho e é o dia de fazer memória. Pensando nisso, então, o domingo tem toda uma teologia, claro, né? E falando para a família de modo particular, o domingo é da família. Aqui na nossa paróquia, e logo que eu assumi a paróquia, lá no ano 2011, 2012, mais ou menos, a gente começou um movimento de tentar tirar as atividades, né, dos grupos pastorais do domingo. Realmente, né, infelizmente, às vezes é o único dia que sobra, né, às vezes na vida corrida, trabalha a semana toda, e aí a facilitação que teve, né, de um tempo para cá, o acesso à universidade. Então, muitas famílias, muitos jovens que antigamente não faziam faculdades, agora, né, a faculdade é uma passagem obrigatória, graças a Deus, isso é uma conquista mesmo, né? E então, a semana era para isso, para o trabalho e para o estudo, conciliar estudo, trabalho.
e aí a vida vai melhorando, e a pessoa, aí tem academia, aí tem um cursinho, tem aquilo outro. Então, às vezes trabalho demais, né? Muito trabalho, 2 trabalhos, pensando nos professores, às vezes 2 empregos, 3 empregos, né? Então a vida é muito corrida, mas a pessoa também quer viver o seu apostolado, a sua missão. E aí, qual era o dia que sobrava? Sobrava o domingo. Então o domingo era o dia então de encontro pastoral familiar, por exemplo. Dia de encontro pastoral familiar, o conselho paroquial era o dia, era esse dia, a catequese era esse dia. Então a catequese das crianças, é claro, envolve as famílias. Aí nós começamos então a dizer, não, o domingo é o dia do descanso. Domingo é o dia do não trabalho. Mas é o dia de celebrar. Quer dizer, o que a gente deve fazer o domingo? Ir à missa. Porque é o dia de fazer memória. E aí depois da missa, bem, é o dia também do lazer da família. O dia do estar junto, do almoçar junto. O dia da família estar junto. Seja qual for a família. Então é o dia do não trabalho, é o dia de celebrar e é o dia do descanso. E realmente hoje na nossa paróquia, olha, não tem mais reunião do conselho dia de domingo, a catequese não funciona mais dia de domingo, a gente conseguiu colocá-la toda no sábado, sábado de manhã, sábado à tarde, catequese de adulto durante a noite, durante a semana. E de modo que a gente, aqui e acolá não tem jeito, né? A gente precisa usar um domingo, mas normalmente o domingo aqui na nossa paróquia é para a gente celebrar. Então, quem dedica o domingo inteiro, né, para a igreja é o padre, né? Porque essa é a nossa missão mesmo, né? Então a nossa família é essa, então a gente está em família. Então, quando a gente celebra, quando a gente preside, pronto, eis a nossa família. Depois a gente vai almoçar na casa de alguém, né, quando convida, etc. Então, a gente participa da alegria de uma família. Mas então tem essa ideia do domingo, tem preciso que a gente resgate, isso é importante. Resgatar isso que é bíblico, viu? É o dia do não trabalho, é o dia de celebrar. Então, é isso. Mesmo a gente celebrando no domingo, a gente não trai o espírito do sábado, porque é o dia do não trabalho e é o dia de fazer memória. A gente só mudou do sábado para o domingo, porque o Novo Testamento começa a fazer assim. Aliás, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, aparece já a expressão Kyriake Hemera, em grego. Kyriake Hemera, que significa o dia do Senhor. Então, já estamos aqui no alto de um movimento que é o dia depois do sábado, que era um dia qualquer, começa a ser, né, chamado como Kyriake Hemera. Kyriake tem a ver com Kyrios, né? Kyrios quer dizer Senhor, seria o dia do Senhor. O dia do Senhor é o que nós chamamos de domingo. Domingo quer dizer Senhor, exatamente, que vem do latim Dominus. Pois bem, então esse é o preceito do sábado. Depois disso, aí nós colocamos de novo no centro aqui a família. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue teus dias e te suceda bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui são 3 coisas, né, que são acentuadas aqui neste mandamento. Primeiro é a vida. Quem é meu pai e minha mãe? São aqueles por meio de quem eu recebi de Deus o dom da vida. Então, honrar o pai e a mãe significa, a primeira coisa, um grande louvor à vida. Então, eu diria que, de fato, passadas as crises de adolescência, obviamente, né, em que a gente tem um choque natural e mesmo necessário, né, com os pais, porque a gente está procurando uma afirmação no mundo e parece que os pais, no primeiro momento, nos impedem isso. Na verdade, não impedem, viu? Mas a gente sente assim, aqueles que nos contrapõem. Então, passado esse choque natural da adolescência, eu acho inadmissível como é que um filho, uma filha, não é, eu diria, não consegue perdoar os seus pais. É claro que essa é uma questão muito complexa, né? É claro que tem pais que nunca cumpriram, né? Nunca cumpriram a sua missão, nunca assumiram ser pai. Então foram irresponsáveis, isso é verdade. Como tem mães também que foram irresponsáveis na sua missão, não assumiram, não estavam preparados, não assumiram mesmo. Como tem filhos também que aí, né, desonram totalmente. Mas o mandamento quer chamar a atenção para um ideal. Veja que na sociedade israelita, como também na nossa, a base para uma pessoa é a família. Então, honrar o pai e a mãe é, sobretudo, uma advertência para os filhos, né? Para os filhos, dizer, de valorizar aqueles que nos deram a vida. É claro que o pai e a mãe, obviamente, está falando do pai e mãe ideais. No sentido, quem são ideais? Não existe o pai ideal nem a mãe ideal, mas aqueles que assumem, no ideal bíblico,
é aquele que vive segundo a palavra de Deus. E no capítulo 6 logo, a gente tem um texto que vai dizer isso, que o pai, né, e a mãe é a primeira educadora, inclusive, na família, na Bíblia, eles devem educar os filhos segundo um critério. Qual o critério? Que é a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 4 a 9. Depois vocês podem olhar lá, que tem isso. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te dou estejam sobre o teu coração. Isso é uma palavra dita então ao pai e à mãe, quer dizer, o dever do pai e da mãe. Então, meditar a palavra. Então, organizar a sua casa a partir da palavra de Deus. Que são os mandamentos, em primeiro lugar, viu? Então, esses mandamentos, o pai e a mãe são os primeiros a observar, ou devem ser. E aí os filhos vão bebendo dessa experiência do testemunho dos pais. Aí, consequentemente, os filhos, né, por verem os pais assim, vão honrar o pai e a mãe, porque, de algum modo, o pai e a mãe são, para ele, uma representação do próprio Deus. Quer dizer, representam Deus mesmo, porque eles geram a vida que é dom de Deus. Então, o primeiro dever do pai e da mãe é: essas palavras que hoje te dou estejam sobre o teu coração. Aí, em seguida, tu as inculcarás aos teus filhos. A palavra inculcar, está lá no capítulo 6, versículos 4 a 9, seria literalmente abrir a cabeça e colocar dentro. Quer dizer, as palavras que hoje te dou são todas essas palavras, de modo particular os mandamentos. Então, a vida é a primeira coisa. Então, honrar pai e mãe significa honrar a vida, ter a vida ali no centro. Para o pai e a mãe, então, há um dever. Qual o dever? De transmitir aos filhos, aquilo que receberam. De narrar, né? Narrar aquilo que Deus fez na história. Mostrar a Deus, quer dizer, fazer os filhos escutarem a verdadeira imagem de Deus. Eis o compromisso do pai. Esse compromisso, inclusive, né, na nossa igreja hoje, é o compromisso da pastoral familiar, é o compromisso da família, quer dizer, narrar para o mundo a beleza de ser família, com todos os seus desafios, é claro, né? Tem dificuldades e certamente cada um teria seus relatos a fazer. Mas, apesar disso, há um projeto, né, acreditado por Deus. Hoje, dia de São José, mais um exemplo. Quer dizer, Deus quis ser família, tem um canto que diz isso, né? Deus quis ser família. E, então Deus prepara uma família para nascer. É Maria e é José. Então vejam, né? Então, até Deus honra o mandamento do pai e a mãe. Jesus honrará o pai e a mãe. E ainda que tem aquele relato lá, por que vocês me procuravam? Diz Jesus. Não sabiam que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Mas depois disso ele volta com os pais e era obediente aos pais. Quer dizer, honrava o pai e a mãe. Então a primeira coisa é a vida. Olha, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Aí sim, para que se prolongue teus dias sobre a terra. Então a tua vida está condicionada a isso. Quer dizer, a vida, não tem vida eterna, né? Mas a vida longa sobre a terra está exatamente nessa honra devida ao pai e à mãe. Que, em outras palavras, significa manter os laços, quer dizer, manter-se unido, manter a unidade da família. Porque se a pessoa perde o pai e a mãe, ela fica órfã, a pessoa fica sem raízes, quer dizer, ela fica sem história, é uma história limitada, cortada. Então, vejam que da família, da relação com a família, depende a vida longa. Em outras palavras, né, a vida do pai e da mãe se prolonga na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos e nas gerações futuras. Mas, para que isso aconteça, é preciso, então, esse laço de unidade, aqui expresso no mandamento pela honra do pai e da mãe. Mais ainda, e te suceda bem na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então a gente fala de vida aqui, né? Te suceda bem significa para que tu sejas feliz. Então a felicidade, de novo, de alguém está condicionada a isso, a essa estrutura, essa base sólida que é a família. Isso a gente experimenta muito hoje, viu? Quem tem uma família, infelizmente, sem equilíbrio, é difícil essa pessoa, ela vai carregar traumas para a vida. Difícil ela alcançar a felicidade. Quer dizer, ela alcança, mas ela precisa de fazer um trabalho, né, de resgate da sua história, para poder, então, dizer, né, para ter paz, serenidade. Veja como a família é tão importante. Ela pode conduzir realmente a pessoa para o bem, para a felicidade, mas ela pode ser também causa de infelicidade. Como depende, então, da harmonia. E a pessoa possa ter bens.
Então são essas três coisas, né? Um bem na terra. Então, ligado a esse mandamento de honrar o pai e a mãe está a vida, a felicidade e os bens. Algum bem que a pessoa pode ter na terra, deve ter na terra para suprir aí as suas necessidades, a sua sobrevivência. Aí depois, então, a gente entra nos mandamentos bem curtos. Não cometerás homicídio, ou não matarás, não cometerás adultério, e depois, não roubarás ou não furtarás. São três breves palavras que depois tem um comentário, né? Vejam que os versículos 29, 20 e 21 são que uma espécie de desenvolvimento desses três. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E, de novo, né, essas três palavrinhas, a vida, a felicidade, os bens. Olha só, aquilo que já está, né, antecipado no mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que tu vivas sobre a terra com felicidade e tenhas bens. Então, agora isso é retomado nos três mandamentos seguintes. Não cometerás homicídio, não matarás, ou seja, tu vais preservar a vida. Depois Jesus vai fazer um comentário sobre esse mandamento. Depois, então, a vida está aqui comprometida, portanto, não matarás. Então, a vida está no centro. A vida acima de tudo, o maior bem. Eu não tenho o direito de matar. Não devo matar. Depois, não devo interferir na infelicidade dos outros. Não cometerás adultério, ou seja, você não deve intrometer-se na relação de duas pessoas que estão construindo uma família. Portanto, que encontraram juntos a felicidade. Então, tu não deves atrapalhar esta felicidade. E a terceira coisa, não furtarás, ou seja, tu não vais te apropriar do bem do teu próximo. Então, veja essas três palavras como são importantes, né? Todas ligadas à família, a vida, a felicidade, os bens. Aí os versículos 20 e 21 são como que, vejam, o que leva a pessoa, por exemplo, a matar. Aí vem aqui, não darás falso testemunho contra teu próximo. Vejam, de novo trago o caso de Jesus. A Jesus vai terminar na cruz, será morto. Mas essa morte começa com um testemunho falso que dão sobre ele. Ele disse que ia destruir o templo. Ele se diz filho de Deus. Ele se disse rei, e nós não temos outro rei senão César. Então começa o falso testemunho contra alguém e se termina pela morte de alguém. A preocupação aqui, então, vejam, é importante não matar, mas não só, é importante também não destruir a pessoa, destruir a sua reputação, destruir a sua imagem com uma palavra falsa. Então, falso testemunho, vai dizer Jesus, viu? É tão grave quanto matar. Então, quem começa com falso testemunho acaba matando a pessoa, moralmente e até mesmo fisicamente, como acontece com Jesus. Vejam bem, o adultério é um ato, mas o que leva ao adultério? Começa aqui, começa com desejar a mulher do próximo, ou o homem da próxima, viu? Fala-se aqui para o homem, mas é para todos, viu? Então começa assim. Então o desejo de alguém, o desejo sobre alguém que é comprometido, acaba por levar a um ato concreto. Então, o que o mandamento quer evitar é que você, quer causar em você, é que você corte logo pela raiz. Jesus também faz um comentário sobre isso. Se teu olho te leva a pecar, arranca o olho. Se tua mão te leva a pecar, corte a mão. Quer dizer, é melhor tomar essa decisão do que ir adiante e se perder totalmente. A mesma coisa vale para o não furtarás. O que leva ao furto, ao ato? O desejo. Desejar, então, o bem do outro. Então está aqui, casa do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quer dizer, não desejar os bens do próximo. Quem deseja os bens do próximo, acaba por furtar o bem do próximo. Então vejam, então, todos esses mandamentos, irmãos e irmãs, querem
contribuir para uma sociedade justa. Quer dizer, a vida equilibrada, nas suas várias dimensões, na relação com Deus. Deus a gente escuta e não tenta aprisioná-lo numa imagem, numa ideia, uma ideia sobre Deus. A gente também não pode manipular esse Deus segundo a minha vontade, segundo o meu interesse. Não posso manipular este Deus. Não se deixa manipular Deus. Depois, há um dia, tem que ter o equilíbrio também com as coisas, trabalho e descanso, equilíbrio. E aí entra a dimensão celebrativa. Celebrar é tão importante quanto trabalhar, tão importante quanto descansar, tão importante quanto comer. Então é a dimensão espiritual que você precisa de cultivar. E aí uma aplicação para a família, né? Será que na sua família tem espaço para celebrar? Tem espaço para cultivar a vida espiritual? Ou será que os afazeres, o lazer, o trabalho, o descanso ocupam todo o espaço? Então vejam que no centro do mandamento, isso aqui está no centro, viu? O centro dos mandamentos é o sábado, porque o sábado você vive tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você traz na sua vida, na sua relação com Deus. Está no centro dos mandamentos. É ali que você, uma vez livre, vai recordar que você não pode tornar ninguém escravo, que você é livre e amado por um Deus que é zeloso, você não pode matar. Você não pode, você tem que respeitar a felicidade do outro, a vida do outro, a felicidade do outro, os bens do outro. Então, os mandamentos são, diria, um grande norte, né, uma grande orientação, muito válidos ainda hoje para uma vida equilibrada. Depois o livro do Deuteronômio vai acrescentar ainda, viu? Lá no capítulo 26, diz assim, de novo celebrar, né? Quando fores diante do altar para levar as primícias, né? O altar é o dízimo. Aí tu vais dizer, né, faz a profissão de fé e diz assim, eu tirei o dízimo, é Deuteronômio capítulo 26, pode ler lá. Eu tirei o meu dízimo, tirei aquilo que é do levita, quer dizer, do sacerdote, tirei o do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ou seja, aqueles que não têm como trabalhar porque não tem terra, é o órfão, a viúva e o estrangeiro, eles não passam necessidade, porque eu que tenho terra, eu deixei para eles. E isso valia para todos. Todos aqueles que cultivavam, uma parte, eles davam para o órfão, para o estrangeiro, para a viúva, depois de tirar o dízimo, que era o consagrado ao Senhor, de tirar também o do levita, que está a serviço do Senhor. Então, há um projeto no livro do Deuteronômio, que é construir uma sociedade sem pobreza. Diríamos, é uma proposta de igreja, viu? Ser uma presença no mundo que transforma as ações do mundo. Isso começa com os mandamentos. Isso começa na família. Que não haja necessitados. Então, a preocupação, o zelo, né, que cada um tem que ter na própria casa. Começa por aí. E o que o Deuteronômio apresenta, depois vai desembocar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando, lá, Atos 2, 42, 44, se dizia... Não havia necessitados entre eles, porque quem tinha os seus bens, partilhava e dava aos pobres. É o que diz, então, Deuteronômio 26. Então, os mandamentos, para a gente concluir, essa noite, irmãos e irmãs, querem garantir, então, uma vida justa. Uma justiça na relação com as pessoas, onde se respeita a vida, a felicidade do outro e o bem do outro. Dentro de casa, há o respeito que é próprio, dos pais com os filhos e a sua responsabilidade, dos filhos com os pais e a sua responsabilidade. Disso depende a sua vida, a felicidade e os seus bens. A relação justa com Deus é Deus que está acima de mim, que me fez livre, que me libertou, que não me quer escravo e que diz que a condição para eu não ser escravo é caminhar com o Deus libertador. É o Deus que me põe então diante da relação justa com as coisas. O mundo do trabalho. O trabalho é importante, mas não é o mais importante na vida da gente. Então é preciso parar para a gente pensar e equilibrar. E nesse parar, tem espaço também o celebrar, o rezar. Então vejam todas as dimensões da nossa vida que estão presentes no mandamento. Dito isto, eu estou sozinho aqui na sala, né? Ninguém para partilhar. Então vamos cantar uma música, cantar um salmo, para a gente concluir essa nossa leitura orante de hoje. É um salmo da oração da noite, é o Salmo 16. Nós vamos cantar uma versão do padre José Neves Rodrigues, já falecido.
Conforme a promessa desse salmo, o Messias não foi abandonado no túmulo e seu corpo não chegou à corrupção. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo, só tu és meu bem. Eu digo ao Senhor, rejeito esses deuses que o mundo promove, aos grandes não sirvo, nem presto favor. Aqui nesta terra és Deus, minha herança, em ti meu destino, porção garantida. Tiraram a sorte pra ver minha parte, tu és a mais bela herança da vida. Bendito Senhor, que é meu conselheiro, à noite me alerta o meu coração. Pra sempre, Senhor, perante os meus olhos, com Ele meus passos não vacilarão. O meu coração se alegra contente, até minha carne repousa segura. No mundo dos mortos tu não me abandonas, nem deixas teu servo preso na sepultura. Me ensinarás da vida o caminho, em tua presença há muita alegria. O Deus do universo, qual mãe se mostrou, cantemos louvores de noite e de dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Então, você que nos acompanhou, eu agradeço a companhia e espero ter ajudado a gente a meditar esse texto do Decálogo, para a gente rezar melhor e nos colocarmos sempre à escuta desta palavra que, como diz o Salmo, nos alegra o coração de noite e de dia. Às vezes puxa a orelha também, mas sempre alegra o coração, porque nos coloca no caminho reto, no caminho que devemos seguir, segundo o desígnio de Deus para a nossa vida, para a nossa felicidade, para o nosso bem. Então, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos boa noite.